O assunto agora é saúde, aqui no Jornal da Bandeirantes Gente, às 9h05. Nós vamos trazer aqui para nossa conversa um médico que vai trazer informações importantes para a gente sobre um novo programa que está sendo desenvolvido aí para um projeto piloto de combate ao câncer. É o médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Rodrigo Calado, que está ao vivo com a gente nessa manhã. Tudo bem, doutor Rodrigo? Bom dia, seja bem-vindo aqui para a Rádio Bandeirantes. Tudo bem, bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. O Hemocentro de Ribeirão Preto e o Instituto Butantan foram escolhidos pela Anvisa para serem responsáveis por um projeto piloto para o desenvolvimento de produtos de terapia avançada voltados ao tratamento de pacientes portadores aí de leucemia e linfomas. Conta pra gente como é que vai ser esse projeto, qual que é o objetivo central? Bom, desde 2019 nós já estamos aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas de Ribeirão, da USP de Ribeirão Preto, com uma fase experimental de tratamento de pacientes com leucemias e linfomas usando as células CAR-T, que são a retirada de células de linfócitos do próprio paciente, que são as células de defesa. Essas células são modificadas geneticamente em laboratório e depois devolvidas para o paciente, e essa modificação genética faz com que ela reconheça a célula do câncer e possa matá-la. E agora, essa chamada da Anvisa e essa parceria junto à Anvisa é justamente para que nós possamos aumentar a escala e conseguir o registro dessa produção de células para que essa tecnologia seja disponível aos pacientes do SUS no futuro próximo. Quantos pacientes já passaram aí por essa metodologia nessa fase desse projeto piloto? O projeto piloto ainda não começou, mas na fase experimental nós já tratamos 10 pacientes e o 11º deve ser tratado em breve. Mas provavelmente depois desse 11º, os próximos pacientes vão ser todos tratados dentro desse projeto piloto. E qual é o horizonte aí? Qual é o tamanho, quantos pacientes poderão ser atingidos, poderão ser beneficiados, né, com esse projeto? Já se tem esse desenho, doutor Ronaldo? Sim, nós temos o projeto para tratar 75 pacientes no próximo ano. E a nossa capacidade instalada agora de produção dessas células vai atingir nos próximos 2 anos até 300 tratamentos por ano. Então isso aumenta bastante a nossa capacidade atual, que é de apenas 1 ou 2 tratamentos por mês. Isso vai aumentar significativamente para poder justamente atender aos pacientes com leucemia e linfoma de todo o país. Essa terapia, ela foi desenvolvida onde e quando que ela começou a ser aplicada para esses primeiros pacientes? Tá. Essa tecnologia de células CAR-T, ela foi desenvolvida há cerca de 10 anos nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade da Pensilvânia. E existem alguns produtos comerciais que utilizam essa tecnologia, mas que elas estão disponíveis apenas comercialmente. No Brasil, foram aprovadas alguns desses produtos, mas eles nem receberam preço ainda pela ANS, pelo sistema federal, que precifica isso para convênios e particular. Esse nosso, ele é uma tecnologia nacional, tecnologia desenvolvida aqui em Ribeirão Preto, para a produção, então ela é independente desses outros que estão disponíveis comercialmente, e isso é fruto de desenvolvimento científico da USP, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, de apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, justamente para tirar o conhecimento da bancada, do laboratório e levar isso para as pessoas. Na prática, né, o senhor fala aí em retirada de células de defesa do paciente que são modificadas em laboratório e são devolvidas para o corpo para que possa ser eliminada essa patologia. Esse é o processo?
Sim, o que é feito é com o paciente que tem uma leucemia ou um linfoma, que recebeu quimioterapia, ou transplante, ou radioterapia, mas infelizmente esses tratamentos não foram eficazes. O processo é parecido, Pedro, com uma doação de sangue. Então, você faz, o paciente faz como se fosse uma doação de sangue, mas nós separamos só os glóbulos brancos. A bolsa de sangue tem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. Então, nós separamos só os glóbulos brancos, os outros componentes são devolvidos para o próprio paciente, para que ele não seja expoliado, né? Esses glóbulos brancos, então, são levados para o laboratório. No laboratório, essas células, então, recebem um material genético que é incorporado ao material genético da própria célula, e esse material genético que eles recebem tem uma codificação para que a célula consiga identificar a célula específica do câncer, ou proteínas específicas do câncer. Então, ela recebe como se fosse uma mensagem ou uma senha para reconhecer a célula do câncer. Depois que isso é feito, essas células, então, são cultivadas no laboratório para que elas possam se expandir, proliferar, e cerca de 14 a 21 dias depois, esses glóbulos brancos que foram cultivados e expandidos no laboratório são transfundidos de volta para o paciente. Uma vez que eles estão na corrente sanguínea, eles vão passar perto, vão reconhecer a célula do câncer, e eles já têm essa mensagem, esse código genético específico, e então eles são capazes de reconhecer a célula e matar essa célula do câncer. E aí, qual é a distribuição de tarefas da parceria? O que fica com o Hemocentro de Ribeirão Preto e o que fica com o Instituto Butantan nesse procedimento que o senhor explicou para nós? Aqui no Hemocentro de Ribeirão Preto, nós temos dois expertises. Um do desenvolvimento dessas células, desenvolvimento desses vetores que são essa parte genética que você dá à célula para ela reconhecer, e essa parte de manipulação de células, e de células do sangue especificamente, porque isso é a característica de um banco de sangue. Já o Instituto Butantan, ele tem uma expertise como nenhum outro no Brasil, da produção de produtos biológicos e desenvolvimento de produtos para que eles sejam distribuídos à população, como vacinas, como anticorpos monoclonais, que agora eles estão produzindo, e outros produtos, soro antiofídico. Então, eles têm essa capacidade, expertise de produção de biológicos em larga escala e na qualidade necessária e suficiente para que isso possa ser ofertado para pacientes. Então, cada um nessa parceria entra com seus conhecimentos distintos justamente para que isso seja disponível a pacientes em breve. Dr. Rodrigo Calado, né? Eu estava vendo um dado aqui na internet, segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, 10 mil novos casos de leucemia foram diagnosticados. E é um tipo aí de câncer que preocupa bastante a comunidade médica, é um dos mais preocupantes? A leucemia como um todo, ela deve estar entre 10º e 11º tipo de câncer mais comum no Brasil. Entretanto, esses dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele coloca vários tipos de leucemias, todos dentro do mesmo guarda-chuva. Então, existem as leucemias crônicas e as leucemias agudas, também existem as leucemias linfóides e as leucemias mieloides. Esse tratamento é mais específico para as leucemias agudas e mais especificamente as leucemias linfóides. Mesmo assim, é um tipo de doença, é um tipo de câncer que preocupa muito, porque o tratamento ele é muito intenso, você precisa de quimioterapia muito forte, muitas vezes de transplante de medula óssea, um cuidado muito próximo e por muito tempo do paciente, junto com o médico e junto com a instituição.
Então, tratamentos alternativos que sejam mais eficazes são muito importantes, tanto para o paciente, obviamente, quanto para o sistema de saúde. Agora, pelo que eu entendi da entrevista até agora aqui, doutor Rodrigo, essa terapia ela é mais indicada para pacientes que já tenham passado por quimioterapia, radioterapia ou outros tipos de combate ao câncer. Ou se também pensa em utilizá-la no diagnóstico, após o diagnóstico para a primeira intervenção. Essa sua pergunta é excelente, Pedro. Hoje, ela ainda é reservada a pacientes ou que não responderam adequadamente ao tratamento, ou que responderam à quimioterapia, à radioterapia, ou transplante de medula óssea, mas a doença depois de um tempo voltou, que é o que nós chamamos de recaída da doença. Mas, em diversos trabalhos ao redor do mundo, mostram que talvez essa terapia possa ser mais eficaz e mais interessante mais precocemente. Não em primeira linha, como normalmente nós dizemos, que é já o diagnóstico, mas como complementação à quimioterapia já em primeira linha, uma vez que o resultado dela é muito bom. O que limita esse tratamento no mundo é o seu valor. Os tratamentos comerciais custam cerca de $500 mil, o que dá aí 2,5 milhões de reais em valor de hoje, o que é muito proibitivo, não só aqui no Brasil, mas em vários países. Doutor, o Rogério de Americana, nosso ouvinte, está perguntando aqui se essa técnica pode auxiliar para diminuir o número de transfusões de sangue. Ela não é necessariamente reduzir a transfusão de sangue, mas se você consegue combater a doença e eliminar as células do câncer, o paciente pode ficar independente de transfusão, ou seja, não precisar mais de transfusão de sangue. O projeto agora, ele tem data já para começar? Qual que é a expectativa e o cronograma de trabalho que foi montado? Nós já submetemos, então, o projeto completo para a Anvisa, e, neste momento, o que nós vamos trabalhar, a Anvisa está analisando, então, o projeto clínico, e o que nós vamos trabalhar para responder as perguntas que a Anvisa possa eventualmente fazer, com a ideia de que, em maio, provavelmente, nós já consigamos tratar o primeiro paciente dentro desse protocolo. O intervalo entre a retirada do sangue e a devolução depois da alteração em laboratório é grande, doutor? Isso varia entre 2 a 4 semanas. E a quantidade também varia de paciente para paciente? Varia de paciente para paciente porque a gente trabalha com base no peso do paciente. Então, crianças, por exemplo, precisam de uma quantidade menor de células. Já pacientes adultos precisam do número maior de células. Muito bem. Bom, tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, mas acredito que nós respondemos as principais nessa entrevista com o Dr. Rodrigo Calado, que é médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, falando com a gente sobre essa parceria importante, um projeto piloto de uma iniciativa que visa combater a mais terrível, né? Se não uma das mais terríveis, se não for a mais terríveis das doenças, que é o câncer. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela entrevista aqui, boa sorte aí nesse projeto e até uma próxima oportunidade na Rádio Bandeirantes. Obrigado, Pedro, eu que agradeço e fico à disposição.